Meu Deus, o pastor vai pregar sobre dinheiro. Acalma teu coração, irmão. Calma teu coração. Enquanto você procura Malaquias 3, a partir do verso 6, eu tenho 2 avisos muito importantes, que eu já vou falar de uma vez, só para dar destaque, né? Aproveitar que você está com a cabeça boa agora, né? O primeiro é que terça-feira agora, nós vamos fazer o que nós estamos chamando de um movimento de oração. Então, terça-feira, às 8 da noite, presencialmente aqui na igreja, nós vamos ter 1 hora de oração. Então, vai começar às 8 e às 9 vai acabar. É 1 hora. 1 hora. Nós vamos estar aqui para orar pelas nossas vidas, orar pela nossa igreja, orar pela nossa cidade. Nós vamos estar aqui para orar. Então vai ser uma reunião de oração. E eu conto com a sua participação nessa reunião de oração, irmão. Porque nós somos uma igreja que ora. Amém? Isso. 5 empolgados e o resto tudo pensando o que vai fazer da vida. E no dia 20, é outro dia que eu quero que você anote na tua agenda, dia 20 de abril, dia 20, a partir das 8 da manhã, nós vamos ter um mutirão de reconstrução. Irmãos, eu creio, a fé é minha, eu creio no que eu quiser, né? Que no dia 20, nós vamos passar o dia aqui, mexendo, fazendo o que tem que fazer, porque o nosso planejamento, aquilo que nós colocamos diante de Deus, é que o nosso próximo culto de ceia já seja no templo. Amém? Mas para isso, no dia 20, nós temos que estar aqui, todo mundo junto, fazendo alguma coisa, né? Vai ter uma turma que vai estar mexendo com pintura, outra mexendo com telhado, outros limpando, vai ter uma turma que vai estar na cozinha para fazer almoço para esse povo todo, mas todo mundo junto, para a gente poder ter o nosso templo prontinho, para a gente poder voltar a realizar os cultos lá. Amém? Glória a Deus. Então, anota esses 2 dias, terça-feira agora, às 8 da noite, e no dia 20, a partir das 8 da manhã, em nome de Jesus. Amém? Acharam Malaquias capítulo 3? Fique em paz, irmão. Não vou fazer campanha não vou passar o envelope nem nada não, fica tranquilo. Mas a mensagem hoje nós vamos trazer um entendimento do que é redenção. E eu preciso passar por esse texto de Malaquias e por alguns outros textos também. Então diz assim, a partir do verso 6: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos desde os dias de vossos pais. Vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. As nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, ó Pai, ao Senhor, graça, sabedoria e discernimento daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite.
Ó Deus, que possamos estar com o nosso coração aberto, a nossa mente, ó Pai, aberta e receptiva à Tua palavra, Deus. Ó Deus, que toda tentativa, Deus, de Satanás, de tentar travar o nosso entendimento, seja repreendida agora em nome de Jesus, mas que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Ó Pai, que a Tua palavra possa trazer transformação sobre nós, transformação sobre as nossas vidas, muda a nossa forma de pensar, ó Pai, e que essa transformação possa alcançar as nossas palavras e a nossa forma de agir, ó Deus. Ó Pai, que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, para começar, irmãos, é impossível a gente discutir a fundo as questões da nossa vida financeira e da nossa contribuição ao Senhor, sem que a gente entenda o que é redenção. No livro do profeta Malaquias, o clássico texto, a respeito dos dízimos, encontramos esse nível de abordagem. Quando ele fala da retenção do dízimo e oferta, Deus ele chama isso de roubo. Então e eu peguei esse texto do Velho Testamento de uma forma intencional, o texto da Velha Aliança. E muita gente fala que os dízimos são algo da Velha Aliança. Alguns fazem essa afirmação: o dízimo é algo somente da Velha Aliança, não é da Nova. E eu discordo, eu já trouxe um estudo a respeito disso aqui. Mas nós precisamos entender, irmão, que a Bíblia, ela, tanto no Velho Testamento, quando ele fala das primícias, como foi falado aqui, quando ele fala de trazer os dízimos, trazer as ofertas, no Novo Testamento há uma abordagem um pouco diferente. Você vai ver a Bíblia falar em todo o tempo que as pessoas, as igrejas, eles davam constantemente, eles davam abundantemente, eles davam, eles contribuíam. Mas eu quero pegar um texto com você do Novo Testamento, Mateus capítulo 22, verso 16 ao 21. Mateus capítulo 22, do verso 16 ao 21. Diz assim o texto: e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, quando fazem um questionamento a Jesus sobre pagar o tributo a César, Jesus pede para ver a imagem que está naquela moeda. Ele pergunta de quem que é a imagem, e eles respondem: a imagem é de César. Então dá para César o que é de César. E ele podia, então, irmãos, ter parado a conversa ali. O assunto estava encerrado, a pergunta havia sido respondida. Só que Jesus, ele vai um pouco além, ele continua, ele acrescenta, ele fala: e dai a Deus o que é de Deus. Mas nós gostamos de falar de somente dar a César o que é de César no natural, e dar a Deus o que é de Deus no espiritual. E nós precisamos entender, irmãos, que há algo maior e muito mais profundo aí. Quando fazem um questionamento a Jesus sobre pagar o tributo a César, Jesus pede para ver a imagem da moeda. Ele vê César ali. Então dá para ele o que é dele, mas também dê a Deus o que é dele. Por que Jesus usa essas duas comparações?
ele sabe muito bem que quem está tentado a dar uma desperto com César, vai tentar dar uma desperto com Deus. O que ele está dizendo? Assim como César, figurando o Império Romano, e hoje a gente pode trocar isso pela figura, dos impostos que nós pagamos, assim como César tem direito a uma fatia proporcional da sua renda, dos nossos ganhos, Jesus afirma que Deus também tinha uma fatia proporcional ao rendimento de cada um. E em toda a Bíblia você não vai encontrar nenhum outro nível de contribuição que siga a esta lógica. Jesus, ele confrontando os fariseus, e o interessante é que normalmente você não vê Jesus elogiando os fariseus. Mesmo quando eles faziam a coisa certa, normalmente Jesus destacava o fato de que eles estavam fazendo certo do jeito errado. Por exemplo, em Mateus 6, Jesus fala do fato deles orarem, jejuarem e darem esmola. Essas coisas em si, elas não são erradas, mas Jesus aponta que a forma com a qual eles faziam estava errada. Mas o único momento que você não vê Jesus criticando eles é quando o assunto é dízimo. Aliás, Jesus não fala nem de estarem fazendo a coisa errada, nem de estarem fazendo do jeito errado. Em Mateus 23, verso 23, o texto diz, Mateus capítulo 23, no verso 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus, ele não está falando, olha, o que ele está falando? Vocês estão dando a sua oferta, o seu dízimo de tudo. Vocês estão tendo tanto cuidado nessa área, mas estão negligenciando a outra. Vocês precisam dar atenção à outra área, da mesma forma que vocês estão dando em uma. Quando você olha para o texto de Malaquias, e você vê o posicionamento de Deus, a maneira como Deus está lidando com a nação de Israel, o conteúdo da fala, nós podemos perceber que esse nível de bênção sem medidas não é o que a maioria está vivendo. Mas a pergunta é: qual é o ponto que Deus está trazendo para nós nesse texto de Malaquias? O ponto que Deus está trazendo, o que Ele traz nesse texto, é de apropriação indébita. Estão pegando o que é dele. E não tem como falarmos de propriedade de Deus sem nós esbarrarmos na espinha dorsal da revelação bíblica, que é a doutrina da redenção. E eu não sei o que vem na sua cabeça quando você ouve essa palavra, redenção. Talvez venha perdão dos pecados, salvação, escapar da condenação eterna, ir para o céu. Irmão, tudo isso é desdobramento da obra da redenção. Não é a definição do que redenção é o desdobramento. Redenção fazia parte não apenas da vida espiritual, redenção fazia parte da constituição que a nação tinha. A lei de Moisés não era apenas a Bíblia daquele povo, era a constituição que regia a nação. O livro de Ruth, por exemplo, é uma história de redenção. Como Boaz, parente de Noemi, se torna o resgatador dos bens e da família, e o que incluía a responsabilidade de se casar com Ruth. Aquela história, toda ela é uma história de redenção. Mas quando os judeus entre si falavam a respeito de redenção, eles tinham um exemplo muito claro, que Deus, na verdade, introduziu, estabeleceu, propagou ao longo dos séculos, para que quando Cristo se manifestasse, pudesse haver neles um entendimento claro daquilo que Jesus veio fazer. Efésios capítulo 1, no verso 7.
Diz assim o texto, Efésios capítulo 1, no verso 7. Nele, Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Agora, nós temos uma aplicação de ordem espiritual de algo que era natural. Só que quando um judeu falava de redenção um com o outro, todo mundo entendia. Todo mundo entendia. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que todo mundo aqui vai entender. Se a gente abrir aqui uma conversa, uma roda de conversa, um bate-papo, indiferente se homem ou mulher, adulto, jovem, criança, e se a gente soltar aqui a palavra churrasco, eu preciso explicar alguma coisa? Irmão, em qualquer lugar do Brasil que nós formos, se você falar churrasco, todo mundo sabe o que é. Porque é algo cultural. É algo cultural. Vai mudar a forma de se fazer, mas é cultural. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos de churrasco, não precisa explicar. É igual o Wagner falou, só fala onde é e o horário. Agora, se a gente pegar alguém que isso não é cultural, um estrangeiro, que isso não é cultural, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar explicar para ele. Porque ele vive totalmente fora do contexto. Então eu tenho que explicar para ele. Quando os hebreus falavam de redenção entre eles, era como a gente conversando sobre churrasco. Quem está entendendo? Mas hoje, irmão, em nome de Jesus, você vai sair daqui entendendo o que é redenção. O ânimo me contagiou assim. Levítico capítulo 25, no verso 25. Levítico 25, 25. Eu vou tentar fazer da forma mais lúdica possível. Derramando água, por exemplo. Levítico 25, 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Então agora, vou pegar 2 voluntários, para a gente brincar de teatrinho. Pode vir, Adelaide. Adelaide já está assim, vai você. Não, vem você, ué. Fica aqui. Pode vir, já está aqui, então vem, irmão. Já está aqui, então vamos embora. Não falaram isso na escola de diáconos, não? O texto que nós lemos fala de alguém que chegou ao ponto de ficar pobre. Ele vendeu suas propriedades. Havia algumas formas de se recuperar isso. O ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, era uma determinação divina. Toda a dívida era perdoada. Todo escravo saía livre, toda a propriedade voltava para o seu dono. Mas isso acontecia uma vez a cada 50 anos, 2 vezes no século. Então, nós vamos tentar imaginar uma cena aqui. Imagina que o Everton é um cara empreendedor. Gente, presta atenção, eu já falei isso várias vezes aqui. Enquanto tem alguém pregando, tem palavra profética pipocando. Pega, irmão. Então,
ele é um cara empreendedor. Ele realmente tem dinheiro pra caramba. A Glória já está pensando o que vai comprar. Ele é muito próspero. E além de tudo, essa eu duvido que ele vai receber. Além de tudo, ele é meu primo em 2º grau. Já entristeceu o irmão, tá vendo? Um dia, eu procuro o Everton e falo, olha, o negócio é o seguinte, vocês conhecem o crente sensitivo? Estou tintim de Deus, estou sentindo que quem investir em plantio do trigo vai ganhar dinheiro demais da conta. Você sabe que eu tenho conhecimento do negócio, eu tenho trabalhadores, eu tenho campo, eu tenho tudo. Eu tenho os clientes para vender a safra. Eu só não tenho o que você tem sobrando, dinheiro. Eu quero te fazer uma proposta. Vamos fazer uma sociedade. Você entra com investimento, eu entro com toda a mão de obra e estrutura, e no final a gente divide os poderosos lucros que nós vamos ter. Eita glória! Ele olha para mim com essa cara maravilhosa e diz, meu querido, eu não cheguei onde cheguei financeiramente correndo risco. O que você vê como uma grande oportunidade, para mim é uma possibilidade enorme de problema. Aí eu vou, não, mas o trigo está alto. Está alto porque a demanda, tem demanda e não tem fornecimento. Porque agora não é hora de plantar. Ninguém está plantando. É arriscado. A chance de dar errado é maior do que de dar certo. Meu irmão, eu tento. E eu convenço ele. E ele fala assim para mim, não quero ser seu sócio. Agora, se você quer emprestado do meu capital para correr risco, é por sua conta. Eu vou estabelecer uma taxa de 20% de juros por semestre. Eu, no desespero de fazer dinheiro, eu aceito a proposta. Mas ele deixou claro para mim, não estou correndo risco. Naquela época, irmão, não tinha cartório. Iríamos firmar um acordo diante de testemunhas, dos anciãos, que se assentavam à porta da cidade. E ele deixa claro para todo mundo, não estou correndo risco, estou fazendo um negócio de empréstimo, o risco é por conta dele. Eu fecho o negócio, irmão. E aí, meu irmão, na hora que não tinha que chover, choveu. Bateu um vendaval. Deu geada. E no final eu perdi tudo. Você acha que eu ia poder chegar para ele agora e falar assim, deu ruim. Perdemos. Não tem nenhum poderoso lucro, ainda perdi o que você tinha. Você acha que eu posso falar para ele assim, foi mal? Não, irmão. Ele falou, não corri risco nenhum. Quem correu risco foi você. O problema é que eu já não tinha capital antes e agora eu perdi o capital dele. Como que fica a minha situação diante dessa dívida? Não havendo condições de pagamento da dívida, já fugiu já, cara. Não havendo condições de pagamento da dívida,
todos os meus bens vão para ele. Tudo. O que eram os bens daquela época? Boi, jumento, cavalo, as terras, tudo vai para ele. Se todos os meus bens que fossem para ele não quitassem a dívida, e era o caso, eu e a minha família seríamos entregues como escravos para pagar a dívida. A partir do momento que isso acontece, quais eram as minhas chances de deixar de ser escravo, tirando a morte? Primeiro lugar, seria pagar minha própria dívida. Mas se eu virei escravo é porque eu não tenho dinheiro. Então, opção eliminada. Segunda possibilidade, Êxodo 21:2. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Mas eu tive a sorte de nascer em Edom, país vizinho. Então, dancei. A última coisa que sobrava era o ano do jubileu, que vinha a cada 50 anos. O problema é que o último jubileu tinha acontecido há 5 anos atrás. Calma, Adelaide, calma. O Alexandre só está te olhando lá, a enrascada que você se meteu. Ou seja, o próximo só daqui a 45 anos. Eu estou com 42, mais 45, eu ia ser livre com 87. Com 87 anos eu quero que ele cuide de mim. Quero ser livre. Então, sem essas opções, o que me resta? Redenção. E aqui nós vamos dar uma pausa, deixar o irmão de lado, e nós vamos para Adelaide. A Adelaide, que está achando que é coisa ruim para o lado dela, você quer ver o Alexandre pular dando glória? A Adelaide, ela é mais rica que ele. Olha lá, olha o Alexandre lá. Ela é muito mais rica do que ele. Na verdade, eu fiz a proposta de sociedade primeiro para ela. Por quê? Porque ela é minha prima de primeiro grau. Eu fui nela. A diferença é que ela falou comigo: não faz isso, é bobagem. Eu não vou ser cúmplice da sua burrice. Aí eu pedi pelo menos um empréstimo do dinheiro. Ela: não, você vai acabar com sua vida, deixa essa ganância de lado, não é hora de tentar fazer dinheiro rápido. Ela deu todos os avisos. Eu fui insensato, não ouvi. Se você não quer, tem quem quer. Foi quando eu entrei na enroscada aqui com o Everton. Agora que esse tempo passou, logo que tudo aconteceu e eu fui escravo, a Adelaide olha para mim com aquela famosa cara que a esposa ama fazer para o marido. Quando ela fala para o marido não fazer algo, o marido vai lá e faz. O que a esposa fala? Aí a Adelaide fica pensando: o que meu primo fez da vida? Não só com ele, mas com a família dele. Está todo mundo escravo. Só que no início, quando nós ficamos escravos, né, e ela fala: o que ele fez da vida dele, que não sei o quê. O coração dela ficou endurecido de raiva. Teimoso. Tentei ajudar um miserável, não me ouviu. Agora vai sofrer.
Os meses foram passando, o coração dela aos poucos foi amolecendo. Passou 6 meses, passou 1 ano, ela com a dor enorme no peito, 1 ano e meio, 2 anos, ela já não se aguentava mais. E aí então ela decide ser o meu resgatador, ou redentor. O que ela vai fazer? O que ela tem que fazer? Ela vai até o Everton e pergunta para ele: quanto que meu primo te deve? Gente, é interpretação mesmo. Aí ele, como um bom homem de negócios, ele ia falar: na época que eu emprestei, era tanto. Agora é tanto. Quando ele dá o preço, ela fala: eu vou pagar a dívida. E no momento, eu estou me sentindo na história da Disney, o narrador e os personagens. E no momento em que que ela pagasse a dívida, todo o vínculo que foi criado com ele acaba. Na hora que Adelaide pagasse para ele a dívida, a minha família, deixaríamos de ser escravos. Todas as nossas propriedades, todos os nossos bens não seriam mais dele. Por quê? Porque a dívida foi paga. E agora, o que significa? Nós estamos livres. Não. Não. A partir de agora, minha família, os meus bens, minhas propriedades, tudo eram dela. Eu deixava de ser escravo do Everton e passava a ser escravo da Adelaide. E aí você pergunta: mas isso não é trocar 6 por meia dúzia? E aí é que está o ponto de diferença, mano. Primeiro, o Redentor, ele tinha que ser um parente mais próximo. Por quê? Porque ele não iria tratar aquele que ele adquiriu, que é a família, ele não ia tratar como escravo. Aliás, Adelaide podia comprar escravos melhores, terras melhores, gado melhor, tudo melhor, com o dinheiro que ela gastou. Mas isso não era uma negociação de interesse no ponto de vista financeiro, mas era uma manifestação de misericórdia. Então, logo embora a Adelaide fosse nossa dona, ela não ia nos oprimir como escravo. Eu creio. Ela não ia nos oprimir. Então, essa era a operação de redenção que acontecia nos moldes do Velho Testamento. Amém? Aplauso para os dois aí. Com essa cena, muito bem interpretada pelos irmãos, que nós apresentamos, eu quero que você entenda o porquê a Bíblia diz que nele, Jesus, nós temos redenção no seu sangue. Qual foi o problema da humanidade? Quando o homem pecou, o que aconteceu? Nós sabemos que o homem, ele se desconecta de Deus, há a separação por causa do pecado, há a queda.
O que normalmente nós não paramos para pensar são os desdobramentos, as consequências. 2 Pedro 2,19 diz, 2 Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. No momento que a humanidade cede à proposta do pecado, lá no Éden, acontece uma coisa. Não apenas o homem se desconecta de Deus, mas a própria filiação divina, o direito que Deus tinha sobre a criação se perde. E o homem, então, ele se torna escravo de Satanás. Quando Jesus vem para resolver o problema. Um problema que eu e você não podemos resolver. Um problema que nós podemos chamar de uma transação comercial. Salmos 49, versos 7 e 8. Salmo 49, versos 7 e 8. Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. O homem, quando passou a estar na condição de escravo, ele não tinha a menor condição de resolver o seu problema. Ele não tinha ninguém que podia resolver o problema. Quando a Bíblia diz, porque a redenção da sua alma é caríssima, ninguém pode dar o resgate, pode dar a Deus resgate por ele, é porque não havia ninguém em condições de poder pagar a dívida do pecado. E é aí que talvez vai fazer sentido para você o mistério da redenção. Por que Deus, na pessoa de Jesus, precisa se fazer homem? Lembre-se do que nós vimos aqui. Somente um semelhante, um parente próximo, um consanguíneo, podia se levantar como redentor. Mas não podia ser nenhum ser humano, porque todos, desde Adão, desde o primeiro, estavam corrompidos pelo pecado, estavam afastados de Deus. Então a Bíblia diz que Deus, o Verbo, se faz carne na pessoa de Jesus. Quando Cristo vai à cruz, Ele não apenas está morrendo para perdoar os pecados, mas Colossenses capítulo 2, no verso 14, a Bíblia diz, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, Ele a removeu, pregando-a na cruz. Eu acho que você não entendeu. Oh, Jesus amado. Colossenses fala do escrito de dívida, irmão. Presta atenção nisso aqui. Vou ilustrar para você, sem teatrinho, mas vou ilustrar para você. Qual é o escrito de dívida? Pecado. O pecado é o escrito de dívida que eu e você não podíamos pagar por ele. Havia uma cédula com o nosso nome, que nós não poderíamos pagar. Se você estivesse andando nos tempos ali de Jesus, se uma pessoa ali fosse presa, ela ia estar na cadeia, na cela dela, na frente da cela dela, onde ela estivesse presa, haveria um quadro escrito o nome, o crime cometido e o tempo de pena. 2 anos, vamos botar assim. Se você voltasse lá, 2 anos depois, a cela estaria vazia. A placa teria somente algo escrito nela: Tetelestai. Está pago. Ele cumpriu a pena. Jesus na cruz, quando ele fala, está consumado, Tetelestai, ele rasga o escrito de dívida, ele foi pregado na cruz do Calvário, o preço que eu e você não podíamos pagar, ele paga na cruz.
Ele paga na cruz. Não foi apenas o corpo de Jesus cravado na cruz. O escrito de dívida, aquilo que determinava esse padrão de escravidão, foi pregado na cruz. E quando Jesus está pagando essa dívida, qual é o resultado disso? Redenção, porque redenção é um ato de compra. Assim como o exemplo que eu dei, eu deixaria de ser escravo de um para me tornar escravo de outro. Meu irmão, com Cristo não foi diferente. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Apocalipse capítulo 5, no verso 9 e 10, diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Por que a Bíblia fala que houve uma compra? Porque redenção, irmão, era de fato um ato de compra. A palavra redenção significa resgate de uma propriedade. A propriedade que pertenceu ao próprio Deus foi adquirida novamente. Quando o homem estabelece essa condição de dívida por meio do pecado, e por causa dela a escravidão, era necessário uma intervenção. Colossenses 1,13 diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por trás disso há algo que nós podemos chamar, meu irmão, de uma transação. Colossenses 2,15, olha o que a Bíblia diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é despojar? É tomar o despojo. Por exemplo, na guerra, quando um exército vencia outro, o exército vencido tinha todos os seus bens recolhidos como despojo para o exército vencedor. A Bíblia está dizendo que Jesus despojou o reino das trevas. O que o reino das trevas tem de valor para Jesus, irmão? As nossas vidas. As nossas vidas. No momento em que a dívida é paga, irmão, viaja comigo nisso. Minha cabeça às vezes viaja muito. No momento em que a dívida é paga, imagina Jesus falando: dá licença que nada disso é teu, Satanás. Devolve, eu estou comprando eles de volta para o meu Pai. Redenção é um ato de compra. Agora, se eu e você entendemos que redenção é um ato de compra, precisamos entender com mais clareza o resultado, qual é a consequência direta da redenção. A redenção em Cristo faz de Deus o que é nosso? Dono. Faz de nós propriedade dele. Lembra que eu mostrei aqui? Escravo e propriedade de um. Quando é comprado pela redenção, eu sou escravo aqui. Não sou tratado como, mas eu sou. Não tem outra forma, não há outra perspectiva de avaliar isso. 1 Pedro capítulo 2, no verso 9. Olha isso aqui, irmão. Eu tenho certeza que você conhece esse texto maravilhoso, mas olha só, dentro dessa ótica que nós estamos discutindo. 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em outra tradução, povo adquirido, povo comprado. Ou seja, o ato de redenção nos faz propriedade de Deus. Quando Paulo está no navio, que acaba
naufragando na ilha de Malta, ele se levanta em um determinado momento para falar de uma visão que ele teve. Atos 27, 23. Olha o que ele fala. Atos 27, 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. De quem eu sou, pertenço, a quem eu sirvo. Olha isso, irmão. Hoje, a gente usa a expressão servo quase que para indicar um nível alto de espiritualidade. É ou não é? Quantos aqui já viram alguém chegando assim, cumprimentando assim: a paz do Senhor, eu sou fulano de tal, servo do Deus Altíssimo. Grandes coisas, escravo. Escravo. É o que a gente é o resultado. E aí, uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que não tem esse entendimento, e eu creio que você está tendo esse entendimento a partir de agora, se você não tinha antes, amém? Aí, ele pergunta assim: é verdade que eu tenho, se eu for na sua igreja, eu tenho que dar 10% do que eu ganho para a sua igreja? Irmão, eu vou responder que não é verdade. Pastor não mente, sou pastor e não posso mentir. Não, pastor, eu sei de pessoas da sua igreja que disse que vocês acreditam que 10% tem que ser de Deus, tem que ser da igreja. Se um dos nossos está falando, ele não está mentindo, mas no mínimo teve algum engano. Tem certeza, pastor, que não tem que estar os 10%? Me garante? Garanto. E é tão legal eu falar isso aqui agora e olhar a cara de vocês que acabaram de entregar o dízimo e oferta. Nós precisamos entender, irmão, que 10% não é de Deus. Eu era escravo de Satanás, escravo do pecado. Jesus veio, o Verbo veio em carne, por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio como redentor, como resgatador. A Bíblia fala que ele pagou um alto preço, um preço de sangue para o meu resgate. Eu não sou mais escravo de Satanás, eu não sou mais escravo do medo, mas eu sou transportado para o reino do Filho do seu amor. Agora o Senhor da minha vida é Ele, o dono da minha vida é Ele, é Deus, e não só dono da minha vida, mas dono de tudo que eu tenho. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa: Deus não comprou 10% das ações de ninguém. Quando Jesus na cruz realizou um ato de redenção, Ele comprou tudo que você é, tudo que você tem, tudo que um dia você ainda vai ser. Nós precisamos entender o que é redenção. Quanto custa o reino de Deus? E talvez você fale: não custa nada, é de graça. Você está completamente enganado. O reino de Deus não é de graça, é pela graça. Você está confundindo as coisas. O reino de Deus custa tudo o que nós temos. Tudo. Mateus capítulo 13, verso 46, 44 e 46. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo.
O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Pastor, você está querendo dizer que eu tenho que comprar o reino de Deus? Não, irmão, não estou vendendo terreno no céu. Não estou. Você não tem que comprar nada. Amém? Você é que foi comprado. É você que foi comprado. Mas se você entender que você é comprado, você entende que o reino de Deus custa tudo o que a gente tem. Como assim? Romanos 10, 8 ao 10. Romanos capítulo 10, verso 8 ao 10. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós inventamos, não sei se para simplificar, que nós temos que confessar Jesus como Salvador. A Bíblia diz que nós temos que confessar como Senhor. Mas Ele é Salvador? Sim ou não? Sim. Mas confessamos como Senhor e somos salvos. O objeto da confissão é Senhor e não Salvador. A palavra Senhor para nós, ela é fraca. Ela é fraca, principalmente nos dias atuais. Antigamente ainda se via, os filhos tratando o pai como Senhor. Você talvez veja isso na cadeia do comando militar. Sim, Senhor. Mas nada além disso. A palavra Senhor utilizada no Novo Testamento, ela significa dono. O escravo utiliza apenas para se referir ao seu possuidor, ao seu dono. Então, o que significa a confissão de Senhor? No momento onde eu e você entendemos, pela operação do Espírito Santo, pela proclamação do Evangelho, não apenas a nossa condição de pecado, o que nos leva ao arrependimento, mas nós reconhecemos que o que Cristo fez. Então o que nós fazemos é nos curvar diante dEle e dizer que Ele é o Senhor da nossa vida. Senhor, eu sei que eu entrei nesse estado, nessa condição de escravidão. O Senhor me resgatou dela. O Senhor só fez isso me comprando. Portanto, eu estou me curvando diante do Senhor para reconhecer uma transação legal que o Senhor já fez. Eu apenas me submeto. Eu apenas aceito o que é fato e o que é verdade. Eu não tenho nada. Se eu tiver alguma coisa, foi resgatado junto pelo Senhor. Quando nós admitimos isso, é por isso que a Bíblia está dizendo que o reino custa tudo o que eu tenho. Porque na verdade é apenas um reconhecimento. Algo vai acontecer no meu coração. A salvação, irmão, é mais do que mera e simplesmente nós entendemos que não há mais condenação. Nós precisamos entender o trâmite todo, o que foi realizado. Tem um monte de gente aí que gosta de dizer que antes de eu ser crente eu era escravo, hoje eu não sou mais. Mentira! Continuamos sendo escravos, só mudamos de dono. Agora, essa mudança de dono faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não somos mais escravos de Satanás, mas somos escravos de Deus. Romanos capítulo 1, verso 1, Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Agora, a diferença é que esse redentor, que tinha que ser um parente próximo, era um ato de amor dentro da família. Entenda isso, irmão. É um ato de amor
dentro da família. Ao menos que seja a sogra comprando, aí você está perdido. Aí pode ficar pior. Mas normalmente esse era o desenho. Deus não nos comprou para nos tratar como escravos. Olha o que fala Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Aqui Ele não nos trata como escravos, Ele nos trata como filhos. Mas legalmente Ele é dono. Legalmente Ele é dono. Nós definimos o que é redenção, qual o resultado dela, que faz de Deus nosso dono e nós somos sua propriedade. Quando entendemos isso, a pergunta é: como eu devo agir? 1 Coríntios capítulo 6, 18 ao 20. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O texto está dizendo que você não pertence a você mesmo. Você não é seu dono. Em outras palavras, você não é dono nem do seu nariz. Porque não nos pertencemos, porque alguém nos comprou. Agora, essa frase ela é fantástica. Fomos comprados por preço, não foi barato. Então, meu irmão, presta atenção. Escuta algo aqui. Receba no teu coração. Os pentecostais aí, receba, vaso. Quando Satanás vier com aquela conversa fiada, que muita gente dá ouvidos, dizendo, você não tem valor. Você não tem valor nenhum. Lembre para ele, Romanos 8,32, que diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Presta atenção nisso aqui, irmão. A Bíblia está dizendo o quê? Se Deus deu Jesus, que era o que Ele tinha de melhor. E aí a gente vira e mexe, fica cantando que o melhor de Deus ainda está por vir. Não, já veio. Já veio. Se Ele deu Jesus, que era o seu melhor, o que Ele tinha de melhor, o que Ele está dizendo? Ele não vai te dar todas as coisas, eu não vou fazer qualquer coisa. Se eu já dei o melhor, eu não faço qualquer coisa. O preço pago foi alto. Isso mostra o valor que nós temos diante de Deus. Deus não nos comprou para oprimir. No entanto, Ele é dono e Ele está dizendo, seu corpo não é mais seu, você não pode fazer o que você quer, você não pode pegar o corpo que eu comprei e simplesmente sujar ele com prostituição. Então Deus está dizendo que você tem que entender o que é mordomia. Mordomia, ou numa linguagem atual, gerência. Quando ele fala, glorifique a Deus no corpo de vocês, ele não está falando necessariamente, irmão, de dança, de louvor, de adoração. Ele está falando de um culto
de santidade. Um culto de santidade. Espera aí. Se o meu corpo pertence ao Senhor, eu preciso cuidar bem dele. Significa mantê-lo longe da imoralidade, sim. Se Deus é dono e Ele comprou e requer de mim uma boa mordomia, ao exercer mordomia, essa boa mordomia, que vem do entendimento de redenção, eu glorifico a Deus com o meu corpo. E é aqui que entra a parte das finanças. Assim como o corpo não é mais seu, porque Deus comprou, nada do que você tem é seu, é dele. Porque Jesus é dono de tudo. Há um conceito na vida cristã chamado mordomia, que não diz respeito apenas à parte dos recursos que eu entrego, mas a minha responsabilidade de administrar o resto como algo que pertence a Deus. Por isso que eu falei que você podia pregar. E aí você, no mais alto nível de espiritualidade, você pode dizer: eu não sou dizimista, eu sou tudimista, porque tudo pertence a Deus. Então, irmão, eu sou os dois. Por que tem que escolher entre um e outro? A mesma lógica que me remete a entregar 10% da minha renda a Deus, é a lógica que me remete a cuidar e administrar os 90% com consciência de que eu sou um bom mordomo. É a mesma lógica. Mas falando como quem entende isso deve se posicionar. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos na condição de escravo. Embora ele tenha prosperado inicialmente, ele acaba preso injustamente por causa de toda aquela história com a mulher de Potifar, que deu em cima dele e ele não aceitou. Na prisão, ele interpreta sonhos, o que posteriormente leva ele a ser chamado por Faraó. E ele interpreta os sonhos de Faraó, que é o quê? Viriam 7 anos de muita provisão e prosperidade. Mas depois iam vir 7 anos de vacas magras. Ele aconselha a Faraó baseado numa revelação. Faraó, vai vir 7 anos de prosperidade, vai vir 7 anos de vacas magras. Aproveita, levanta alguém para administrar os anos de provisão, trabalhar com estoque, provisionamento, para poder enfrentar a crise. Aí Faraó fala assim: captei a vossa mensagem. A vaga é sua, você é o cara que eu preciso, não apenas visionário, sabedoria do alto, entendimento correto. Passam-se os primeiros anos de provisão, José prospera o Egito. Prospera no Egito, como ele sendo o segundo da linha de comando, até chegar ao período da fome. Acaba tudo, irmão. A Bíblia vai dizer que acaba toda a provisão. Não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Eles começam a negociar os bens, fazer outros tipos de negócio. E aí eles começam então a se oferecer como escravos. José, ele comprou não só a terra, mas ele também compra o povo. Está entendendo? O que os egípcios fizeram? Ficaram reclamando, dizendo que era injusto? Vamos pensar de quem que eram as terras, de quem que era a mão de obra, de quem que eram as sementes. Ele comprou tudo, irmão. Tudo, todos eram escravos. E aí, meu irmão, olha o que acontece. Gênesis 47, 23, 24.
Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, para que comam as vossas crianças. Então ele compra o povo, compra a terra, aí ele dá semente para eles plantarem. Uma parte vai para Faraó, uma parte vai para eles. Está aqui a semente, vocês plantam. Nós vamos fazer assim: a quinta parte, 20% volta para Faraó. Os outros 80% vocês comem e ficam para vocês. Meu irmão, você acha que alguém lá levantou a mão e começou a gritar: ladrão, está tentando ficar com 20% do que é nosso? Eles disseram: meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos de Faraó. Verso 25. Viver como servo de Faraó para eles era um privilégio, porque se não fosse isso, eles não estariam nem vivos. Só faltou eles falarem: nós gostamos de ser escravos. Agora, por que ele pediu uma parte? Não é apenas porque o palácio e a corte de Faraó tinham que ser mantida. Nós podemos dizer que isso era uma espécie de memorial. Todo favor que você faz, que você não lembra que é favor, daqui a pouco a pessoa acha que é você que está em dívida. O que José fez? Faraó não quer o mal de ninguém, ele quer ajudar vocês, mas além da necessidade do palácio, vocês precisam manter um sentimento de gratidão por aquele que salvou vocês. E meu irmão, isso é um paralelo do que Deus fez conosco. A nossa vida, tudo que nós tínhamos, passaram a pertencer ao Senhor, mas Ele não queria tomar tudo de nós. Ele quer que nós continuássemos vivendo, Ele queria que vivêssemos o melhor do que vivíamos quando não éramos dEle. Aleluia, glória a Deus. É como se Ele estivesse dizendo: vá em frente, eu comprei vocês, uso o que é meu, é para vocês, para as suas vidas, continuem produzindo, mas eu não quero que vocês se esqueçam que vocês são apenas mordomos, que não pertencem a vocês. Então toda a sua renda, eu quero 1/10 para mim, além do que vocês me darão espontaneamente. E sabe o que muita gente diz a respeito disso? Isso não é justo. Isso não é justo. Como que isso pode ser algo injusto? Ao invés de nos alegrarmos por pertencermos a Deus, de podermos servir a Deus, aquele que redimiu nossas vidas, reclamamos muitas vezes por termos que devolver um pouco do que é de Deus. É falta de compreensão do que é redenção. Muitas pessoas consideram o dízimo como se Deus quisesse tirar 10% do que é nosso. Mas essa não é a perspectiva correta, irmão. É Deus que permite que a gente viva com os outros 90% que é dele. A maioria não consegue compreender que a entrega do dízimo é uma forma de nós celebrarmos a redenção. Quando entregamos, não só expressamos gratidão pelo que Deus fez por nós, e nos mantemos conscientes do nosso lugar, em nosso relacionamento com Deus, mas também realizamos um ato profético. A entrega do dízimo é um ato profético, semelhante aos israelitas que ao celebrarem a primeira Páscoa, eles praticaram um ato profético. Assim também nós fazemos algo semelhante quando entregamos o dízimo. Naquela noite Deus advertiu para eles: o anjo da morte vai matar o primogênito dos homens e dos animais. Em todas as pragas anteriores, os hebreus haviam sido poupados. Mas naquela noite,
a proteção não ia ser automática. Ia depender de um ato profético, um símbolo espiritual. Cada um deles tinha que aplicar o sangue do cordeiro da Páscoa nos umbrais da porta. Um sangue de um animal que não tinha o poder de promover em si uma proteção espiritual. Ele era só um sinal, era uma mensagem simbólica, era um ato profético, por meio do qual eles reconheciam a redenção de Deus em suas vidas, naquela noite, e apontavam para um futuro, quando Cristo viria nos resgatar, nos proteger, por meio do seu sangue, que verteu na cruz. O interessante é que os hebreus não precisavam se proteger, eles precisavam simplesmente cumprir o sinal que foi estabelecido por Deus. O próprio Deus cuidaria da proteção. Mas se não obedece, então a morte dos primogênitos seria inevitável. Quem está entendendo? Mordomia, irmão. Mordomia. Nós somos mordomos. Tudo que é nosso é de Deus. Tudo o que é nosso é de Deus. Tudo. Quando você, irmão, entenda isso. Quando você, ao sair do culto, dá carona para alguém, você está sendo instrumento de Deus. Você está usando o que é de Deus para abençoar alguém. Porque o seu carro é de Deus, irmão. O amém não vem de jeito nenhum, não. Meu carro não, foi eu que comprei. Seu carro é de Deus, irmão. A sua casa é de Deus. Quando você permite que aconteça um GC na sua casa, você está permitindo, você está pegando o que é de Deus, que você usufrui, para ser utilizado na obra dele. Porque a sua casa é de Deus. Sua casa é de Deus. Nós precisamos entender que mordomia, irmão, é muito mais do que o serviço que eu dedico à obra de Deus. Mas eu sou mordomo tanto no que eu faço, no quanto eu invisto na obra. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Ah, fomos comprados, ele nos comprou, nos resgatou. Ei, aleluia, glória a Deus. Nós somos mordomos, que tudo é de Deus. Uhum. Se esse povo tivesse na minha aula essa semana, Jesus amado. Submissão à autoridade. Ô Pai. É tudo dele, irmão. Ele comprou. Ele é o Senhor da nossa vida. Senhor da nossa vida. Muitas das vezes Deus te pede coisas, irmão, e você não dá ouvidos. Você acha que é o inimigo, mas é Deus falando com você. A gente acha que é Deus falando quando é algo que favorece a nós, quando é algo que a gente quer. Mas quando é algo que a gente não quer, aí é o diabo. Aí o diabo está furioso. Está tentando trazer engano sobre a minha vida. E Deus está lá de cima, nele não, sou eu. Uma das coisas que eu falei na aula essa semana, muitas das coisas, aquilo que Deus tem para nós, se manifesta de um jeito que nós não queremos. A gente quer aquilo, mas não do jeito que Deus traz.
E aí a gente faz o quê? Birrinha. Fala que é o diabo. A mordomia vai embora. Ele é Senhor da minha vida, aleluia. Levantamos a nossa mão para cantar, a Ele a glória. Mas quando Ele pede algo, tem que passar pela nossa avaliação se realmente devemos fazer ou não. Eu lembro uma vez que chamei um irmão para fazer parte de um ministério que estava precisando muito de ajuda. Se eu não me engano, eu não sei se era o diaconato, eu não lembro qual. A resposta dele para mim foi assim: eu vou orar para saber se isso é da parte de Deus. Aí eu falei com ele: irmão, não precisa não. Fica tranquilo, fique em paz. Fique em paz. Porque se nós entendemos que Ele é Senhor da nossa vida, se nós entendemos, irmão, preste atenção, Ele nos comprou, Ele é dono. Ele é dono. Mas por ser um parente próximo, Ele não nos trata como escravos. Veio como unigênito e morreu como primogênito. Primeiro, já não sois mais chamados servos, mas filhos. Filhos. Herdeiros. Co-herdeiros com Cristo. E nós queremos a herança das promessas, esquecemos da herança da obra. Se Deus me chamou para a obra, não importa o lugar, não importa o que tem para fazer. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ah, mas não é o meu dom. Não se trata de dom, irmão. Tem gente que coloca o dom acima de todas as coisas. Tem muita gente, irmão, indo para o inferno com dom. Se trata do entendimento de que Deus nos chamou para algo. Ele nos comprou, nos lavou, nos limpou, nos deu novas vestes e nos deu uma missão. E nos deu uma missão. E muitos querem a compra, a limpeza, as vestes novas, mas a missão é para quem? É para o pastor, a missão é para o profeta. Não, irmão, a missão é para todos nós. É para todos nós. Todos nós. Ele é Senhor. Como que nós estamos nos portando perante Ele? Como? Como? O que nós estamos fazendo com isso, irmão? Que vida cristã nós estamos levando? Essa é a grande questão. Que vida cristã nós estamos levando? O que nós estamos fazendo? Professamos uma fé, mas não estamos vivendo ela. Nós temos que falar e viver. Falar e viver. O que nós estamos fazendo? Por não ter esse entendimento de que Ele é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Meu irmão, deixa eu te falar, muita gente que já levantou a mão, reconhecendo Jesus como Salvador da sua vida, está vivendo a vida arrastada, como se nunca tivesse entregue a vida a Cristo. Porque a Bíblia fala que se Cristo está em você, há esperança.
Cristo em vós, a esperança. A Bíblia fala que nós temos que refletir a imagem de Cristo. Refletir. As pessoas têm que olhar para você, irmão, e ver Jesus. Tem que olhar para você e ver o Senhor da sua vida. É isso que elas têm que olhar para você. Elas não têm que olhar o tanto que você sabe pregar, o tanto que você sabe tocar, o tanto que você... Não. Elas têm que ver Jesus em você. Tem que ver Jesus. Manso, humilde, obediente até a morte e morte de cruz. Nós precisamos pensar isso. Precisamos pensar isso. Nossa vida tem que ser transformada por esse entendimento. Se a gente entender isso, irmão, até a nossa oração muda. Até a nossa forma de orar muda. A gente para de fazer a oração danoninho. Me dá, me dá, me dá. A nossa oração, ela passa a ser: Senhor, o que eu posso ser útil no teu reino hoje? O que eu posso ser útil? O que eu posso fazer? Amém, irmãos? Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Nós precisamos, irmãos, com esse entendimento, verdadeiramente nos levantar como servos do Senhor, não da boca para fora, mas de atitudes, de coração. De coração. Comece a falar com o Senhor no teu lugar.